Revelação incrível! Faxineira canta em italiano e faz filho de bilionário falar pela primeira vez. Maria tinha apenas 30 anos, mas a vida já havia lhe ensinado a ser forte. Trabalhando como faxineira em um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, ela desfilava entre pessoas ricas e imponentes, enquanto seu coração pulsava com a paixão pela música. Criada em uma família humilde no interior do Brasil, a música tornou-se seu escape. Com uma voz afinada e cheia de emoção, Maria cantava enquanto limpava as grandes mansões, mas seu talento parecia ecoar apenas entre as paredes vazias dessas casas luxuosas, como um sussurro perdido. Na casa de um renomado bilionário, uma reviravolta inesperada deu início a uma amizade que mudaria suas vidas. Miguel, o filho recluso do magnata, vivia aprisionado pela dor de um acidente que o calara. Seu olhar triste demorava em fixar-se nos objetos de valor que o cercavam, enquanto Maria, com sua vassoura em mãos, ensaiava canções em italiano, como se a cada nota pudesse libertar a alma dele. Foi em um desses momentos que seus mundos colidiram. Miguel ouviu a melodia suave que ecoava pelos corredores. Pela primeira vez, deixou que suas emoções transbordassem em lágrimas. Maria notou a figura solitária no sofá, e, com um impulso inexplicável, se aproximou. A música sempre fora seu refúgio, e agora se tornava uma ponte entre eles. "Você gosta de música?" Ela perguntou com um sorriso, enquanto os olhares se encontravam. Miguel, com a voz embargada, apenas acenou. A conexão era palpável. Em meio à riqueza e à solidão, descobriram um espaço para sonhar. Para Miguel, Maria era a voz que quebrava o silêncio, e para Maria, ele era a luz em meio à escuridão. Contudo, a realidade a pressionava. Ela vivia sob o olhar crítico de amigos e vizinhos que não acreditavam que poderia se envolver com alguém tão diferente. "Cuidado com o que sonha, Maria", advertiam. Mas ela não se deixaria abalar. Certo dia, enquanto entoava uma canção suave, Miguel se deixou levar pela emoção e, pela primeira vez, sua voz tímida se fez ouvir: "Cante. Cante para todos nós." Aquelas palavras ecoaram como um grito desesperado por liberdade. Era um convite à superação, uma chamada para que ambos desafiassem as correntes sociais. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A vida de Maria começava a mudar quando ela recebeu um convite para um grande evento de gala. Era a chance que sonhara. A possibilidade de mostrar seu talento diante de uma multidão, mas e se o desprezo falasse mais alto? O temor a dominava. Seria capaz de se expor ao julgamento da alta sociedade que a olhava com desprezo? Enquanto a noite se aproximava, segredos obscuros sobre a família de Miguel começaram a ressurgir, ofuscando a esperança que brilhava no coração de Maria. Agora, diante da escolha de cantar sua verdade ou sucumbir ao medo, ela se via à beira de algo transformador. O que decidirá poderia mudar não apenas a vida deles, mas também a própria essência de quem eram. E assim, a espera por essa decisão se tornou ainda mais angustiante. Maria olhava pela janela da pequena sala que dividia com a avó. As luzes da cidade brilhavam à distância, como estrelas que dançavam na escuridão. O convite para a gala agitava seu coração, uma mistura de medo e expectativa. Ela não era uma pessoa de frequentar eventos desse tipo, mas a oportunidade de mostrar sua voz, de fazer Miguel ouvir novamente a música em sua alma, parecia um sonho. Enquanto a casa se silenciava, uma lembrança a visitava. O dia em que Miguel falou pela primeira vez a deixaria marcada para sempre. A fragilidade de sua voz, ecoando na sala vazia, preenchia Maria com uma esperança renovada. "Cante! Cante para todos nós!" Ele não apenas pediu, ele a desafiou. E agora, diante da possibilidade de brilhar, ela se questionava: seria capaz de enfrentar o desprezo da sociedade? "Maria, você realmente vai?"
Perguntou a avó, saindo da cozinha com uma expressão de preocupação. Os olhos cansados da mulher estavam cheios de amor e apreensão. Eu vou, vovó. É a minha chance. Respondeu, tentando transmitir segurança, mas seu coração batia descompassado. A avó, conhecedora das dificuldades da vida, suspirou. Apenas lembre-se do que a gente sempre disse, seu valor não vem do que os outros pensam, mas do que você é. Aquelas palavras a preencheram de coragem. Maria decidiu que apareceria na gala. Queria que Miguel sentisse que não estava sozinho. A música poderia ser uma ponte, mas a coragem precisava ser uma estrada. Quando o dia do evento chegou, Maria se preparou com todo o cuidado. Vestiu um vestido simples, mas elegante, que havia economizado para comprar. Com a maquiagem suave, ela se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava. O reflexo mostrava alguém cheia de sonhos prontos para ganhar vida. Ao chegar ao evento, o ambiente a envolveu com sua extravagância. Pessoas ricas circulavam pelos salões luxuosos, seus sorrisos brilhantes e risadas sonoras pareciam fazer ecoar a ostentação de um mundo onde Maria nunca se sentirá à vontade. O coração dela disparou, a música pulsava em sua veia, e, ao mesmo tempo, o medo a paralisava. Ela buscou Miguel. Encontrou-o em uma esquina, pálido e contemplativo, como se estivesse sempre à beira de um abismo. Ao vê-lo, algo dentro dela se acendeu. Precisava se aproximar, precisava cantar para ele. Miguel! Chamou, sua voz trêmula. Ele virou-se, os olhos escuros brilhando ao notá-la. Havia uma intensidade em seu olhar que fez Maria querer dançar entre os altos e baixos daquela sala. Você veio! Disse ele, e a alegria na sua voz era contagiante. Sim. Eu quero cantar. Para todos nós. O sorriso dele se alargou, e a conexão entre os dois parecia fazer todos os sons do lugar se aquietarem. O tempo se desfez. Maria sentiu-se forte, como se estivesse armada de uma coragem que nunca soube que possuía. Ela se dirigiu ao centro do salão. A multidão a observava com olhares variados, curiosidade, indiferença e até desdém. Mas logo, em sua memória, os ecos da música a embalaram. Com os olhos fixos em Miguel, Maria começou a cantar. Cada nota, cada palavra, era um desabafo, um pedido de liberdade. Quando finalmente parou, o silêncio na sala foi ensurdecedor. O que aconteceria a seguir? Todos os olhares estavam sobre ela, e a expectativa gerava um nó em seu estômago. Seria aceita ou desprezada? Foi então que Miguel, com a emoção à flor da pele, ergueu os braços e levou as palmas à frente. Ele aplaudiu, e de repente, como uma onda, as palmas começaram a ecoar ao seu redor. Poderia a música ter quebrado não apenas as correntes de Miguel, mas também os preconceitos da alta sociedade? O coração dela explodia de alegria. Maria percebeu, naquele instante, que ali não era só uma faxineira, mas uma voz poderosa pronta para reescrever sua história. Mas, em meio a toda essa euforia, uma sombra se aproximava. O que você está fazendo aqui? Uma voz masculina cortou o ar, perturbando o clima de celebração. Era o pai de Miguel, o bilionário, que parecia pronto para destruir tudo. Isso mudaria tudo, e Maria sabia que a batalha estava apenas começando. Maria sentiu frio na barriga ao encarar aquele homem imponente, que avançava na direção dela com um olhar que misturava desprezo e surpresa. O salão, que há pouco vibrava com seu canto, agora se tornava um campo de batalha silencioso. Aquela presença alterava a atmosfera, como uma tempestade prestes a desabar. Você realmente pensa que pode estar aqui, cantando como se pertencesse a esse mundo? A voz dele cortou o ar como uma faca afiada. As palavras ressoaram pesadas entre os convidados, que aguardavam ansiosos pela resposta de Maria. A jovem respirou fundo, buscando apoio nos olhos de Miguel, que agora pareciam mais intensos do que nunca. Ele estava ao seu lado, solidário, mas a força do pai o tornava um marionete, preso pelos cordões da expectativa social. Eu só quero, começou Maria, mas o bilionário a interrompeu. Você quer o quê? Que todos aqui se esqueçam de quem você é. A risada sarcástica dele ecoou,
causando burburinhos entre os convidados, que trocavam olhares cúmplices, divertidos com a cena. O coração de Maria estava a 1000 por hora, mas sua voz interior gritou mais alto. As palavras de sua avó vieram em mente: seu valor não vem do que os outros pensam. Com um respiro profundo, decidiu que não iria se deixar abater. Eu sou quem eu escolhi ser. A música é a minha verdade. Lançou a frase com a força de alguém que já enfrentou muitos desafios e não temia mais um. O silêncio tomou conta do local, como se cada convidado estivesse absorvendo a coragem daquela jovem. O pai de Miguel arqueou uma sobrancelha, surpreso. Ele não costumava ouvir respostas assim de quem considerava inferior. Você acha que isso é música? O homem desdenhou, mas Maria percebeu que seus olhos estavam menos ríspidos agora. Havia um brilho de curiosidade, algo que ela não esperava. A música é o que me faz livre. Não é apenas o som, é sentir cada nota no coração. Disse Maria, sentindo a emoção inundar suas palavras. Cantar é me expressar, e é isso que quero fazer. Para mim, para você, para Miguel. A palavra Miguel pareceu criar uma fissura no olhar do bilionário, uma memória remota que não pôde ignorar. Ele hesitou, e a sala, que antes estava repleta de risadas sociais, agora parecia um templo silencioso, absorvendo cada palavra que saía da boca de Maria. Você não entende, começou Miguel, finalmente se juntando à conversa. Ela tem o direito de estar aqui. A música dela tocou fundo em mim. Mais do que qualquer coisa que eu já ouvi. O contraste de sentimentos enchia o ar, e Maria percebeu que a batalha era mais do que sobre ela, era também sobre Miguel, sobre sua voz nunca ouvida, sobre o amor que eles compartilhavam. Vamos deixar que a música fale, então sugeriu ela impulsivamente. Você e eu. Miguel olhou para ela, seus olhos brilhando com a mesma determinação que Maria sentia agora. Ele se virou para o pai, esperando que compreendesse que mesmo que sua vida fosse envolta em glamour e riqueza, havia algo mais verdadeiro. O bilionário observou a conexão entre os dois. A resistência de um pai e a fragilidade de um filho, ambos confrontados por uma única voz que havia aparecido naquele salão de gala. Então, em um meio sorriso, ele fez um gesto de consentimento. Maria sentiu o coração pulsar nas têmporas. Era o momento certo. Os aplausos tinham diminuído, mas a energia estava longe de extinguir-se. A sala estava à espera, e ela sabia que tinha uma chance única para mostrar não apenas sua voz, mas sua alma. Vamos, incentive Miguel. Cante por nós. Com um brilho nos olhos e o desafio da vida à sua frente, Maria respirou fundo, pronta para mais uma vez transformar a dor em melodia. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sentia que algo estava mudando, uma porta se abrindo para um futuro que ela não poderia ter imaginado. E enquanto a música ressoava, Maria percebeu que, por trás das sombras, um novo dia nascia. No entanto, uma voz no fundo de sua mente ainda alertava: a batalha estava apenas começando e os desafios ainda poderiam ser mais do que imaginava. O que mais essa gala, tão cheia de surpresas, ainda reservava para ela? O som da música começou a fluir como um rio que finalmente encontrava seu leito. As notas dançavam pelo ambiente, envolvendo todos na sala, enquanto Maria se deixava levar pela melodia que brotava de seu ser. Era como se cada acorde carregasse parte de sua história, suas lutas e suas vitórias, formando uma ponte entre sua alma e a do público. Miguel, ao seu lado, respirava ansioso, mas a luz que emanava de Maria parecia iluminar também seu interior. O olhar do pai dele ainda estava fixo, um misto de incredulidade e curiosidade. Aquela música entrava em cada fresta da resistência que ele havia erguido. Maria encarou-o com um sorriso breve, mas significativo. Enquanto cantava, parecia que também tentava alcançar Miguel com cada nota, trazendo à tona sentimentos que ele sempre escondeu. Os convidados começaram a reagir. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto alguns se levantavam, pegando o ritmo contagiante da apresentação. Maria sentiu a energia crescendo e, por um breve momento, já não se importava com as críticas ou olhares de desaprovação. Ali, naquele instante mágico, tudo se tratava da sua música e do poder que ela tinha de tocar o coração das pessoas. O pai de Miguel,
no entanto, ainda parecia de uma estaca cravada no chão. Ele se movia imperceptivelmente, como se fosse um barco à deriva no mar, tentando encontrar um ponto de ancoragem para sua confusão. O contraste entre a alegria dos convidados e a expressão desconcertada dele chamava a atenção de todos. Quando a última nota pairou pelo ar, o silêncio que se seguiu era quase palpável. Maria estava ofegante, seu coração palpitando como se cada batida estivesse esperando pela reação da plateia. Então, como um eco distante, os aplausos e gritos de admiração começaram a se espalhar pelo salão, lentamente no início, mas então como uma tempestade, as palmas se intensificaram, e as vozes de encorajamento tomaram conta. Miguel, enérgico, pegou a mão de Maria e levantou-a com entusiasmo, como se estivesse apresentando um troféu. Ela é incrível! Gritou, a emoção transbordando. Aquilo parecia ser o ponto de virada não só para ela, mas para ele. O pai de Miguel, aturdido, respirou fundo, e suas feições começaram a mudar. Um olhar de aceitação se formou em seu rosto, mas era visível que a batalha interna ainda não havia terminado. Maria sabia que tinha ganho um pequeno espaço na mente do bilionário, mas a dúvida ainda pairava no olhar dele. O que ele realmente pensava? Maria fez uma reverência, o coração batendo intensamente enquanto as palmas se abafavam aos poucos. E foi nesse silêncio que alguém na plateia começou a gritar algo. Cante mais! Cante outra vez! Outros imediatamente se uniram à voz, clamando por mais. A adrenalina tomou conta de Maria, e, mesmo sem se sentir totalmente pronta, algo dela queria responder àquele clamor. Eu posso cantar mais! Ela disse, quase sem pensar. A determinação em sua voz era visível, mas no fundo, ela sabia que precisava de mais do que um momento. Era uma oportunidade de quebrar barreiras, de transformar o espaço limitado que a cercava e dar um novo rumo às suas vidas e à de Miguel. Mas então, como um tiro no escuro, Miguel a puxou pela mão, levando-a ainda mais perto de seu pai. Você precisa ouvir mais dela. Ele parecia tão determinado, tão pronto para enfrentar sua própria verdade. O bilionário olhou para o filho, e os olhos pareciam se fundir em um pedido silencioso. Maria percebeu que o que estava em jogo não era apenas sua carreira, mas a redenção de um pai e o despertar de um filho. Enquanto se preparava para retomar o canto, uma verdade a abalava: o amor e a aceitação poderiam ser bem mais desafiadores do que qualquer palco. E, com uma nova canção brotando em seu peito, ela se perguntou: seria essa canção a chave para libertar Miguel e seu pai das correntes do passado? Maria respirou fundo, sentindo o peso da expectativa em sua alma. O pedido de Miguel ecoava em sua mente, e a sala estava fervendo com ansiosidade. Os olhares dos convidados eram como lanternas, iluminando cada canto da sua insegurança, mas também acendendo uma chama de coragem dentro dela. Era hora de se entregar por completo. Esta próxima canção ela começou, com a voz trêmula, e então tentou sorrir. É uma música que sempre sonhei em cantar. Uma canção em italiano, que fala sobre amor e superação. Os aplausos começaram novamente, mas, desta vez, Maria sentiu que eram diferentes. Era uma torcida, um clamor de apoio e empatia. Miguel fez uma cara de pura admiração, e o pai dele, embora ainda em conflito, começava a se soltar um pouco. Ele a observava, quase como se estivesse acordando de um sono profundo. As primeiras notas da nova canção flutuaram pelo ar. Cada acorde parecia fazer parte de um ritual de cura, conectando-os de uma forma sutil. Enquanto ia adentrando na melodia, Maria sentiu a energia vibrar na sala. As palavras em italiano saíam como se fizessem parte de cada fibra de seu ser. Ela pensava em sua avó, nos ensinamentos da vida, e em tudo que tinha enfrentado para alcançar aquele momento. O público começou a acompanhar, e, por breves momentos, Maria teve a sensação de que suas vozes se entrelaçavam em um só coro. Todos pareciam estar vivendo aquela experiência juntos, como se a música fosse a ponte que os unia. Miguel, com os olhos brilhando, cantava junto. Ao lado dele, o pai parecia ainda mais envolvido, seus olhos carregando uma mistura de confusão e deslumbramento, como se estivesse assistindo a um milagre. E naquele instante, Maria percebeu: a música estava fazendo o impossível.
A parede de gelo em torno do coração do bilionário começava a derreter, e ela podia sentir isso. Quando a canção chegou ao clímax, uma onda de emoções transbordou. Maria sentiu seu coração pulsar com força. Tudo a levava a acreditar que aqueles momentos de conexão podiam mudar vidas. Ela fechou os olhos e deixou que a melodia levasse não só os presentes, mas também Miguel e seu pai a um lugar onde o amor falava mais alto que qualquer desentendimento ou mágoa. Então, algo surpreendente aconteceu. Durante a última estrofa, Miguel, com a voz ainda mais alta, gritou: "Pai! Você precisa me ouvir! Olha para ela!" O olhar do bilionário se moveu lentamente em direção à voz do filho. Maria ainda cantava, mas seu coração disparou com o que vinha a seguir. Ele estava prestes a fazer um movimento, algo que poderia mudar tudo. A música terminou e a sala explodiu em aplausos. A tensão no ar era palpável. Todo mundo aguardava a próxima ação do pai de Miguel. Ele parecia estar à beira de uma decisão, lutando contra algo que nunca havia deixado. Mas então, com uma expressão grave, ele se levantou de sua cadeira. O que ele faria agora? O que isso significava para Miguel e para Maria? O silêncio pesou no ar novamente, e a sala se moldou em expectativa. Maria não podia prever o que viria a seguir, mas um pensamento a assombrou. Será que, finalmente, ele iria falar? A resposta daquele homem poderia mudar tudo, não apenas para ele e seu filho, mas para ela também. E nesse momento crucial, a única coisa que Maria pôde fazer foi esperar, com um misto de esperança e ansiedade, enquanto os olhos de todos estavam fixos naquele homem que, talvez, finalmente se permitiria ser vulnerável. Os olhares se fixaram no bilionário, o tempo parecia ter parado. A sala estava repleta de um silêncio quase sagrado, como se o mundo todo estivesse suspendido em expectativa. Maria sentia seu coração pulsar descompassado. Ela mal conseguia respirar, a adrenalina correndo em suas veias enquanto aguardava o que aquele homem tão imponente poderia dizer. O pai de Miguel encarou todos com uma intensidade que fez os cabelos de Maria arrepiarem. Era como se ele estivesse pesando cada palavra, cada sílaba. O rosto dele estava marcado por rugas de preocupação e um brilho que poderia ser confusão ou revelação. Miguel estava na ponta da cadeira, quase implorando silenciosamente pelo reconhecimento do pai. Ele começou, a voz rouca e trêmula. Eu não sou bom com palavras, nunca fui. Maria segurou a respiração. O que viria a seguir? Mas o que ouvi hoje? Ele olhou fixamente para Maria, e naquele instante, tudo pareceu claro. Nunca vi meu filho tão feliz. E você trouxe uma luz que eu não sabia que precisava. Um murmúrio percorreu a sala. Aquilo era mais do que apenas um elogio, era um reconhecimento, uma ponte sendo construída entre eles. Maria sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Ela sabia que aquilo era o começo de algo maior, mas o medo dela a impedia de acreditar completamente. Ele hesitou, a voz embargada, mas dominando a emoção. Eu sou um pai que foi ausente. Que não viu o que estava bem na minha frente. Sentar aqui e ouvir você cantar fez eu perceber o quanto eu falhei com o meu filho. As palavras dele eram como um bálsamo para a alma de Maria. O ambiente estava carregado com uma energia que antes parecia impossível. Mas então, uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Miguel, e isso fez o peito de Maria apertar. Pai, não precisa se sentir assim, Miguel interrompeu, a voz cheia de emoção. O passado não importa agora. O que importa é o que podemos construir juntos daqui para frente. O ambiente se transformou. Os convidados estavam agora completamente maravilhados, sussurrando entre si, alguns até enxugando lágrimas. Maria olhou ao redor, sentindo que algo mágico estava acontecendo bem diante dela. Cada palavra trocada entre pai e filho parecia encurtar as distâncias que o tempo e os ressentimentos haviam criado. O bilionário respirou fundo, a tensão em seu corpo começando a se dissipar. Eu quero ser presente. Miguel, você é tudo que eu mais amo, e eu não percebi isso até agora. Ele estendeu a mão, hesitante, mas determinado. Miguel não hesitou e pegou a mão do pai, um gesto simples mas profundamente simbólico. No fundo, Maria sabia que precisava fazer algo, mas o medo ainda prendia.
Miguel olhou para Maria, um brilho de esperança em seus olhos. Você pode ajudar a mostrar para meu pai o que é o amor. A música nos uniu, talvez você possa nos guiar. Maria olhou novamente para o bilionário, a expectativa de um futuro mais promissor agora vibrando no ar. Mas estava ali uma pergunta não dita, um desafio pairando entre eles. Seria ela capaz de ser a ponte entre um pai e um filho? Enquanto os aplausos ecoavam, com corações abertos e um ambiente renovado, uma sensação de que algo maior estava para acontecer começava a se formar. Maria sentiu, pela primeira vez, que tinha um papel crucial a desempenhar. Mas, em meio a tudo isso, uma voz interior a questionava. Ela estava pronta para isso? E se o peso das expectativas acabasse esmagando tudo que havia conquistado até então? A música ainda ressoava em sua mente, a esperança pulsando em seu coração. E naquele instante, tudo parecia possível. O que viria a seguir? O clima na sala continua carregado. A presença de Maria se tornou quase palpável, como se seu espírito estivesse entrelaçado com o de Miguel e o pai dele. Os aplausos cessaram, mas a energia ainda vibrava no ar, a expectativa palpável. Maria sentiu seus ombros relaxarem um pouco, mas o peso das expectativas ainda pairava, como uma nuvem densa, sobre sua cabeça. O bilionário olhou para os convidados, uma expressão decidida tomando conta de seu rosto. Não posso deixar essa noite acabar sem fazer algo significativo. Eu quero fazer uma mudança real. Enquanto ele falava, Maria percebeu que todos estavam atentos a cada palavra. Isso a fez se sentir pequena e enorme ao mesmo tempo. Paradoxalmente, o olhar do pai de Miguel fez seu coração acelerar e acalmar. Ele não era apenas um homem de negócios, ele estava mostrando vulnerabilidade. Era um convite, uma nova possibilidade. Miguel, a voz dele tremia, mas as palavras seguintes foram como um sopro de vida. Me ajude a entender. O que mais posso fazer para que você sinta que está presente na minha vida? Maria instintivamente se aproximou, quase como se desejasse facilitar a conversa. Eu acho que começou, a voz soando tímida, mas firme. O passado é uma parte de quem somos, mas não define nosso futuro. Eu posso ajudar vocês a redescobrirem um no outro. A música é uma forma de fazer conexões, de curar as feridas. O bilionário concordou, a expressão dele em busca de respostas. Você acha que podemos trabalhar nisso juntos? Eu quero aprender com você, com Miguel. Quero ser um pai que ele merece. As palavras de Maria trouxeram um gesto inesperado. Miguel encarou a mãe e o irmão de Maria, que estavam na plateia, suas expressões misturando uma leve esperança com um toque de dúvida. Ele respirou fundo, como se estivesse pesando o significado de cada letra do que Maria havia proposto. Posso ajudar, disse Miguel, com a voz firme agora. Se a música pode nos conectar e curar, vamos fazer isso. Mas precisamos de você, pai. Precisamos de você por perto. O pai assentiu, um misto de emoção e compromisso iluminando seu olhar. E contar com você, Maria, será fundamental. Maria mal podia acreditar naquela cena. Era o início de um capítulo novo, não só para eles, mas também para ela. Em meio à reviravolta de sentimentos, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Que tal fazermos um evento? Uma apresentação onde a música possa unir todo mundo? Eu tenho algumas músicas em mente que refletem o que estamos sentindo. Miguel sorriu, seus olhos brilhando com a ideia e a emoção. Isso seria incrível! E quem sabe, isso possa ser uma forma de mostrar para todos como o amor pode vencer a dor. E assim, naqueles momentos que pareciam intermináveis, o bilionário, Miguel e Maria começaram a discutir as músicas que fariam parte daquele show. A conversa transbordava entusiasmo, cada proposta acendendo uma chama de esperança, a possibilidade de profundas transformações pairando no ar. Mas, em meio à agitação, uma dúvida dançava sutilmente em seu coração. E se os fantasmas do passado voltassem a assombrar a relação entre pai e filho? Maria mal podia imaginar a intensidade que estava para se desenrolar. A noite, que prometia ser mágica, estava só começando. Entre os acordes de novos começos,
uma música ainda não cantada ecoava em sua mente no fundo. Maria sabia que os verdadeiros desafios estavam apenas por vir. O que será que essa nova jornada traria? E quem seria o verdadeiro protagonista na história que se desenhava? As reuniões tornaram-se semanais, uma rotina inesperada que começou a se encaixar nas vidas de Miguel, do pai e de Maria. Um laço se fortalecia, e aquele pequeno grupo se tornava um refúgio em meio ao caos da vida cotidiana. As tardes começavam a ser preenchidas com acordes e ensaios. Miguel se mostrava mais à vontade com o violão, quase como se os dedos dele entendessem a linguagem da música em um nível que a fala não conseguia. Durante uma dessas tardes, enquanto ensaiavam uma canção que Maria tinha escolhido, um momento especial surgiu. As notas dançavam pelo ar, e Miguel, com a voz tímida, começou a cantar. Maria se surpreendeu. Era como se a música tivesse liberado algo dentro dele. O coração de Maria pulsava em sintonia com as melodias, uma alegria simples e pura preenchendo a sala. Maria não podia deixar de notar que, a cada nota que saia dos lábios de Miguel, o olhar do bilionário se iluminava um pouco mais, como se a música estivesse curando antigas feridas. "Você está incrível!" exclamou Maria, com um sorriso largo que irradiava calor. "Essa é a primeira vez que eu vejo você cantando." Miguel olhou para o chão, um rubor tímido subindo às suas bochechas. Ele certamente se sentia vulnerável, mas também autorizado, como se a música fosse uma ponte que o ligava àquela nova dinâmica familiar. De repente, o pai de Miguel fez uma proposta inesperada. "Que tal gravarmos um vídeo para que todos vejam?" As palavras saíram de sua boca, carregadas de energia e esperança. Maria sentiu um frio na barriga. Era um passo grande, e ao mesmo tempo, uma oportunidade de mostrar ao mundo a transformação que estava ocorrendo na relação deles. "Podemos fazer isso, sim," respondeu, animada. "Isso pode ser uma forma de inspirar outras pessoas a buscarem a reconexão." O bilionário olhou para Miguel, que estava refletindo sobre a ideia. Havia uma mistura de dúvida e entusiasmo no ar, mas também uma sensação de que eles estavam prestes a desbravar algo verdadeiramente significativo. O dia da gravação chegou e, como um palco, a sala se transformou em um espaço sagrado. Maria preparou tudo com carinho, estipulando cada detalhe para que a vibração fosse perfeita. Miguel parecia nervoso, mas à medida que a câmera começou a rodar e as primeiras notas se ergueram, ele se soltava, entregando-se à música. As primeiras sílabas saíam, e o pai assistia, com os olhos cheios d'água. Ele mal conseguia respirar, sentindo que estava assistindo a um espetáculo extraordinário, um desafio que finalmente estava sendo enfrentado. O mesmo garoto que um dia se sentiu sozinho estava agora dividindo sua voz com o mundo. E então, naquela fração de segundo, enquanto o último acorde ecoava, Miguel soltou um sorriso genuíno, um sorriso que dizia: "Eu estou aqui, e você está aqui também." Apesar da magia, Maria sentia uma inquietude. O que aconteceria quando o mundo visse aquela conexão? As críticas? O julgamento? O lado cruel da vida estava sempre à espreita, mas, por outro lado, a liberdade de ser quem eram ali valia a pena. Ao terminar a gravação, o pai de Miguel se aproximou e, com a voz trêmula, anunciou que tinha algo importante a compartilhar. O coração de Maria disparou. Seria uma nova revelação? O que mais poderia transformá-los? "Eu não posso adiar mais isso," ele começou, a expressão séria. O silêncio se instalou, e Maria segurou a respiração, percebendo que talvez a verdadeira música ainda estivesse por vir. O pai de Miguel respirou fundo, como se estivesse preparando o coração e a mente para uma maré de emoções que estava prestes a se desenrolar. Maria sentiu o ambiente eletricamente carregado, a tensão e a expectativa dançavam no ar, quase palpáveis. Eu tenho algo a dizer sobre a nossa família", disse ele, a voz embargada. "Algo que eu guardei bem fundo, mas que precisa vir à tona." Miguel olhou para o pai com um misto de confusão e esperança, seu olhar expressando perguntas que estavam bloqueadas por anos de distância emocional. "Sobre a nossa família?" Ele nunca tinha considerado que existiria algo mais além do que já sabiam. "Quando eu conheci sua mãe", continuou o pai, a voz tremendo com a lembrança, "tudo parecia perfeito.
Mas o que eu não sabia era que havia muito mais acontecendo sob a superfície. Ela tinha sonhos, sonhos que eu não estava pronto para compreender. Ela era forte, mas não se sentia ouvida. Maria segurou a respiração, observando cada nuance do rosto de Miguel. Os olhos dele brilhavam, refletindo uma mistura de incredulidade e temor. Seria possível que existisse mais nessa narrativa de família? Eu não sei o quanto você sabe sobre a sua mãe, mas posso te dizer que ela trabalhou incansavelmente por cada momento nosso. Eu a deixei partir quando mais precisava de mim. Faz tempo que não falamos sobre isso, mas... Ele respirou fundo, como se aquela ação fosse um sopro de vida para sua confissão. Mais do que tudo, eu a vi na sua música, Miguel. Eu a vi na sua luta e no seu grito. As palavras dele ecoaram na sala, carregadas de dor e esperança. Miguel baixou a cabeça, enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Algo dentro dele se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. E essa canção prosseguiu. Eu percebo agora que ela estava sempre aqui, na sua voz. Você herdou a força dela, e eu deixei que isso se perdesse por muito tempo. A revelação perfurou o coração de Maria ao ver a vulnerabilidade de Miguel e a fragilidade do pai. Este momento era, sem dúvida, um divisor de águas. Mas, no fundo, Maria sabia que ainda havia algo mais. O que você quer dizer com isso? Miguel, com a voz baixa, perguntou. O que mais eu não sei? O bilionário olhou com pesar, como se a resposta estivesse presa em seus lábios. O silêncio se arrastou, apertando o coração de todos na sala. Existe uma letra que era da sua mãe, ele finalmente disse, quase num sussurro. Uma letra que nunca publiquei porque tinha medo que os outros não entendessem. Mas talvez agora seja a hora de trazê-la à luz. Miguel franziu a testa, a ideia de uma música que pertencia à sua mãe despertava um fascínio e uma preocupação estranha. O que aquilo realmente significava? E como ele poderia se relacionar com essa nova informação? Vamos descobrir juntos. Maria, absorvendo a atmosfera carregada, deu um passo à frente, oferecendo apoio a Miguel. Quem sabe essa letra possa ser a conexão que todos nós precisamos. O coração de Miguel batia forte. A música, que antes era apenas um refúgio, agora parecia um caminho para um passado que clamava para ser contado. Ele queria saber, precisava saber. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida sussurrava em sua mente. Se descobrisse a verdade sobre a letra, estaria preparado para o que viria a seguir? O que você acha que devemos fazer? Perguntou ele ao pai, a expectativa dançando entre eles, ao mesmo tempo que o medo se acumulava. A sala estava cheia de emoções. A revelação que estava prestes a acontecer tinha o poder de mudar tudo. E, no fundo, todos sabiam que a música ainda tinha segredos para desvendar. Como se o tempo tivesse parado, o ar na sala parecia espesso com a expectativa. O silêncio encheu os espaços entre eles, e Maria apenas sabia que precisava agir. Ao olhar para os rostos de Miguel e de seu pai, ela viu a mistura de sentimentos, medo, esperança e um convite à transformação. Vamos encontrar essa letra, ela disse com firmeza. Não podemos deixar o passado ser um peso. Precisamos abrir essa porta. Miguel assentiu lentamente, seu olhar determinado. A música sempre foi uma constante em sua vida, e agora, tornava-se a chave para entendê-la. O bilionário, ainda hesitante, tinha um novo brilho em seus olhos, um sinal de que estava começando a se permitir sentir. Está bem, então, vamos atrás dessa letra. A firmeza do pai fez ecoar em todos os cantos da sala. Ele se virou para Miguel. Prometo que farei isso por você e por ela. Eles decidiram que no dia seguinte, procurariam nos arquivos da casa que um dia pertenceu à mãe de Miguel, uma casa que, embora cheia de recordações tristes, também guardava memórias de amor e força. A ansiedade de Maria cresceu. Seria essa busca apenas mais uma crosta de dor ou a verdadeira libertação? Na manhã seguinte, o trio adentrou os corredores que pareciam ecoar lembranças no ar. Cada passo era como atravessar um túnel do tempo, onde as paredes pareciam sussurrar segredos antigos.
Miguel estava no centro de sua batalha interna. Ele não sabia o que esperava encontrar, talvez um pedaço da mãe que ele nunca conheceu de verdade. Maria permaneceu ao seu lado, uma âncora através de toda a turbulência. Ao abrirem um velho baú enferrujado, a poeira dançou pelo espaço, enquanto Miguel começou a revistar os objetos, fotos, cartas, e ali estavam. Um caderno meio desgastado, coberto por uma camada de silêncio. Miguel hesitou por um momento antes de abrir. Suas mãos tremiam levemente enquanto deslizava as páginas, e enfim, lá estava, uma letra, cheia de emoção e paixão. Ele leu em voz alta. Cada sílaba pareceu vibrar na sala, levando todos a uma montanha-russa de sentimentos. Era uma canção sobre amor, luta, saudade e superação. Para o bilionário, cada linha se tornava um espelho que refletia sua própria ausência. Para Miguel, era uma conexão instantânea com a mãe que ele tanto desejava conhecer. Maria olhava para Miguel, observando as lágrimas escorrendo por sua face, um mix de alívio e dor. Ele não era mais apenas um filho em busca de reconhecer a sombra de sua mãe, ele estava se encontrando. E ela se sentiu envolvida em uma transformação mágica, como se o canto dela e a letra dessa canção se unissem para criar uma nova história. Com a letra em mãos, a ideia de gravar essa canção como uma forma de homenagem surgiu. Miguel olhou para a mãe e, finalmente, para o pai. Nós vamos gravar isso. O bilionário sorriu, um genuíno sorriso de concordância. Vamos fazer isso juntos. Será um tributo para ela e uma nova chance para nós. Os três voltaram para a sala de ensaio, onde Maria já começava a esboçar uma nova melodia que mesclava a força da letra com a luz recém-descoberta nas vozes daquele novo lar. Este seria o momento que refletiria tudo o que haviam enfrentado juntos. E ao longo das semanas seguintes, a música tomou forma. Miguel estava mais confiante, e o pai começou a se abrir com mais frequência, compartilhando memórias de amor da mãe dele, que agora se tornava parte da história deles. Aquela canção não era apenas sobre o passado, era sobre um futuro juntos, amor, reconciliação e novos começos. Finalmente, chegou o dia da apresentação. O coração de Maria palpitava com excitação. O espaço estava cheio de amigos, familiares e até pessoas da comunidade que sempre os apoiaram. Isso não era apenas um show, era a celebração de cada passo que tinham dado ao longo do caminho. Quando os holofotes se acenderam e a música começou, todos se uniram em um só coro vibrante, enquanto Maria, Miguel e o pai se entreolhavam, sorrindo. O que antes era um feixe de dor, agora era uma sinfonia de amor e superação. Os aplausos ecoaram, mas mais importante, cada batida daquela canção era como instalar um novo ciclo de esperança nas vidas deles. Maria sentiu-se plena, como se finalmente houvesse encontrado seu lugar. Miguel e seu pai mostraram-se fortalecidos, e ao final, com lágrimas de alegria, o bilionário abraçou o filho, e nesse gesto, todos perceberam que as correntes do passado estavam quebradas. A música fez o impossível, uniu o que parecia perdido. E enquanto o último aplauso ecoava pelo salão, Maria soube que ali não era apenas o fim, mas o começo de uma nova história, onde cada nota cantada continuaria a ecoar na vida deles. Então, vamos juntos celebrar essa história de superação e amor. Não esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que com certeza irão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e tornar essa mensagem de amor ainda mais forte. Comente suas reações e teorias sobre esse final lindo. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão que mudará suas vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio.